Continuando, vamos realizar agora o último exercício, exercício número 13. O meu computador está fazendo um barulho muito estranho, tá? Não sei porquê, começou a fazer esse barulho mais intenso por hora. Tá? Esse tem um tucu. Não sei de onde está vindo esse som. Tá, agora esse daí é o computador, é parte da ventoinha que faz esse barulho horroroso, viu, gente? Tá, vamos aqui então pra gente parar com esse barulho chato, horroroso. Olha só, exercício número 13. Em uma mesa horizontal e lisa, há 3 cargas pontuais dispostas como ilustra a figura. Quando é a mesinha plana e as 3 cargas pontuais dispostas aí, né, e nós podemos perceber que elas fazem um triângulo retângulo. Determina a intensidade da força elétrica resultante que age em Q3 e daí dá os dados das cargas e das distâncias. Então, precisamos analisar apenas a força resultante em Q3. Então, vamos lá. Se nós queremos saber apenas a força resultante em Q3, vamos analisar as forças que existem em Q3, que é essa carga que eu acabei de desenhar. Então, essa é a carga Q3, essa aqui é a carga Q1, perdão, e essa aqui é a carga Q2. Então, deixa eu pegar essa aqui. Então, essa aqui é a carga Q1, essa aqui é a carga Q2, essa aqui é a carga Q3, tudo bem? Então, o próprio exercício fala que aqui existe um ângulo de 90 graus, tá? Então, analisando aí essa figurinha, nós temos um triângulo retângulo, tá? Nós temos um triângulo retângulo. Aqui deste lado é a distância D1, aqui é a distância D2. E ok, é isso que nós temos de informações. Além disso, temos informações das cargas, né? A carga da partícula Q3 é positiva. Aqui é uma carga positiva. A Q1 também é positiva. A Q2 também é positiva. Então, Q1 faz uma força de repulsão, como em repulsão em Q3, como Q2 também faz uma força de repulsão em Q3. Então, vamos simbolizar estas forças aqui. Então, Q1 faz uma força de repulsão em Q3. Então, a força vai ser nessa direção radial e o sentido será para distante, né, dessa carga Q1. Ela vai afastar, então, a direção de afastar vai ser para o lado oposto. E a carga... vamos representar. Então, essa aqui é a força que 1 faz em 3, a representação vetorial. Agora, vamos fazer a representação vetorial da força que a carga 2 faz na carga 3. Então, será na mesma direção entre as cargas, né? Tem como se fosse um eixo entre as cargas, né? Então, a direção que ela será repelida será nessa direção desse eixo, né? Entre aspas, né? Assim, o radial, né? Então, essa aqui seria a representação da força que a carga 2 faz na carga 3. Tá bom? Ok, então nós temos a representação das forças que atuam na carga Q3. E agora nós precisamos saber qual que é a força resultante. A força resultante é o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo. Para sabermos o somatório destas forças aí, nós vamos precisar saber a intensidade dessas forças. Precisamos saber o tamanho desses vetores, intensidades, para somar esses vetores, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que este ângulo aqui também é de 90 graus. Afinal, esse aqui está na mesma inclinação que este aqui. Este de cá tem a mesma inclinação que esse. Então, ângulos opostos pelo vértice terão ângulos iguais. Tá bom? Então, aqui os dois ângulos são de 90 graus. Pode ser uma informação boa, uma informação né para você. Vamos continuar então aqui. Vamos descobrir então a intensidade da força que 2 faz em 3. A intensidade da força que a partícula 2 faz na 3 é a constante eletrostática, só tirar assim, vezes o módulo da carga 2, vezes o módulo da carga 3, dividido pela distância que a separa por 2. Só para ficar mais completa aqui, vou colocar o valor da carga Q1, da carga Q2 e da carga Q3, também a distância 1, também a distância 2. São todas as informações
oferecidas pelo exercício, tá bom? O valor da carga Q1 é de 12 microcoulombs. O valor da carga Q2 é de 16 microcoulombs. Da carga Q3 é de 1 microcoulomb. Da distância 1 é de 3 centímetros. E da distância 2 é de 4 centímetros. Vamos adequar isso aqui para o Sistema Internacional de Medidas. Então, 12 microcoulombs é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6, coulomb. 16 microcoulombs é igual a 16 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. 1 microcoulomb é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Isso aqui, vezes 1 é a mesma coisa. D1, 3 centímetros. De centímetros para metros, nós multiplicamos por 10 a menos 2. Então, fica 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. 4 centímetros é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, temos já todas as informações necessárias no Sistema Internacional de Medidas. Então, essa força aqui vai ser o quê? 9 vezes 10 elevado a nona vezes o valor da carga, que é 2. É 16 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o valor da carga Q3, que é 10 a menos 6, dividido pela distância elevado ao quadrado. Então, a distância entre a carga 2 e 3 é o quê? Vai ser essa distância aqui, ó. Tá? Vai ser a distância D2. A distância D2 é o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Agora, precisamos elevar ao quadrado, ok? Então, esse valor da força aqui, 2 faz em 3 é igual a 90 newtons. Agora, vamos calcular a força que 1 faz em 3. A intensidade da força. Então, vai ser a constante eletrostática vezes a carga 1, o módulo dela, tá? Vezes o módulo da carga 3, aqui vai ser 1, dividido pela distância que a separa, que nesse caso é a distância D1. Então, a distância D1 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2, mas precisamos elevar ao quadrado. Agora, vamos substituir os termos que estão aqui no numerador. 9 vezes 10 elevado a nona corresponde à constante eletrostática. O Q1 vale 12 vezes 10 elevado a menos 6. E o Q3 vale 10 a menos 6. Isso aqui resulta em 120 newtons. Então, nós já sabemos o valor das duas forças. Então, a força 1,3 é igual a 120, enquanto que a força 2,3 corresponde a 90 newtons. Então, sabemos a intensidade desses dois vetores. Agora, como que nós vamos fazer a soma desses vetores? Nós podemos fazer por meio da regra do polígono, tá bom? Então, vamos supor que eu vou pegar, vou literalmente pegar esse vetor aqui. Eu vou pegar esse vetor e vou... Achei que eu vou conseguir pegar o vetor? Vamos ver aqui. Não vou conseguir pegar da maneira que eu estava pensando. Ver se eu consigo pegar assim. Isso, assim eu consigo. Eu vou pegar esse vetor e eu vou transpor aqui, tá? Vou fazer a regra do polígono. Então, olha só. Quando eu fizer isso, a distância entre esses dois vetores permanecerá... A distância não. O ângulo entre esses dois vetores permanecerá sendo a mesma. Então, aqui eu terei um ângulo de 90 graus. Vou apagar isso aqui, só para ficar menos poluído, tá? Então, de acordo com a regra do polígono, eu então vou fazer o quê? Eu pego um vetor, né? Então, vamos supor que seja... Nossa, eu acabei de apagar o vetor, por que eu fiz isso? Então, aqui vamos supor que seja o comecinho do vetor, né? Então, aqui tem o comecinho, aí você faz ali a parte do setinha. Então, aqui vamos supor que seja o início e aqui seja o fim do vetor, né? Então, a gente faz o desenho do vetor. Aí, quando a gente termina de fazer a setinha, a gente coloca, então, o outro vetor com essa mesma cara, com essa mesma disposição. Então, do início para o fim. Depois, onde que vai estar resultante, né? Ó, perceba aqui que nós estamos fazendo uma soma de vetores. Aqui é a soma, né? Isso aqui é a regra do polígono. Regra do polígono. Então, a soma resultante vai ser o quê? Você vai pegar o início do outro vetor e ir até o fim do último vetor, tá?
Então, vai ser isso aqui, a força resultante. Então, observando esse desenho aqui, nós podemos perceber que a força resultante, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo, olha só. Então, para nós encontrarmos essa força resultante, basta fazermos Pitágoras, tá? Então, vamos lá. Então, essa força resultante ao quadrado é o quê? A força 1/3 elevado ao quadrado, tá? A intensidade aqui no caso. Esse aqui é o módulo, viu? Então, mais o quê? Mais o módulo da outra força, que é a força que 2 faz em 3, que eu apaguei ali, sem querer, gente. Então, vai ficar o quê? A força resultante é igual a força 1/3, cadê a força 1/3? É esse aqui, ó, 120 newtons elevado ao quadrado, vai ficar 120 elevado ao quadrado, mais a outra força elevada ao quadrado, que é 90 elevado ao quadrado. Então, essa força resultante será, eu só quero um módulo, viu? Será de 150 newtons. Tudo bem? Legal, né? Você poderia ter feito por meio da regra do paralelogramo também, tá? Mas eu acho que a do polígono ficou bem legal, porque fica perceptível a construção de um triângulo retângulo. E aí fica bem fácil para fazer a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, isso, pessoal, tudo de bom. Até mais. Agora eu vou finalizar o vídeo no Ctrl Alt Fn F2. Tchau, tchau, hein? Então, Ctrl Alt Fn e F2. Bye, bye.